Fala galera, vou mostrar rapidinho aqui como que faz uma gestão ágil com Kanban aí no GitLab e você ainda consegue extrair relatórios aqui para o Google Drive. Então vou mostrar aí de uma forma muito simples como você pode fazer isso. Primeiro eu criei aqui um grupo no GitLab, equipe Dev Exemplo. Nesse grupo eu tenho dois projetos, um projeto back e um projeto front. Eu posso, por exemplo, entrar no projeto back e ver as issues que tem nesse grupo, ou seja, as atividades que eu vou ter nesse grupo. Eu tenho um boardzinho aqui, ó. E nesse board eu vou colocando, alimentando meu backlog, por exemplo, criar endpoint X, criar endpoint X. Aí alimento meu backlog de acordo com a minha necessidade desse projeto. E, não, mas Nathaniel, eu tenho um outro projeto nesse grupo que vai ser um grupo aqui que vai ter um outro projeto específico, não só o projeto de back ou de front, sei lá, um projeto mobile. Então vamos criar aqui do zero um outro projeto, sei lá, projeto mobile. Vou criar aqui um projeto mobile. E além de você conseguir utilizar os recursos do próprio GitLab para repositório aí, do seu código-fonte e gerenciamento de repositório, você consegue colocar aqui exatamente esse board com as opções default aí, né, de listas default, se você quiser, o to-do, o doing, o backlog e o closed. Caso você queira adicionar alguma lista, é simples de você adicionar alguma lista também. Então a gente consegue, além de adicionar a lista, colocar aqui uma tarefa, por exemplo, aqui no backlog de criar tela X, criar tela Y, criar tela W. Coloquei aí todas as minhas issues no GitLab. E vou fazer a reunião de sprint aí, né, o famoso sprint plan, e digo quais tarefas a gente vai fazer aí essa semana. Então eu arrasto as tarefas aqui para o to-do da nossa sprint de hoje. Mas uma coisa interessante é que por projeto a gente consegue gerenciar milestones. A gente consegue criar aqui, por exemplo, uma sprint que eu vou trabalhar. Eu vou dizer aqui que vai ser a sprint 1.0.0 e ela vai começar hoje até o dia 23, por exemplo. Crio aqui o milestone e ele já vai colocar a data aí, 6 dias dessa minha sprint. Então, cada issue que eu tenho aqui, eu consigo colocá-la dentro da minha sprint, no milestone aqui, e consigo atribuir ela para alguém. Vou atribuir aqui para o fulano de tal. E uma outra coisa interessante também, que eu uso muito no meu trabalho, é a questão de complexidade. Eu consigo configurar complexidades aqui nessa parte de labels. Essa parte de weight aqui, ela só está disponível para a versão paga. Então, como eu estou mostrando apenas coisas da versão free, a gente pode editar aqui, criar uma label, sei lá, alta complexidade. E eu vou criar aqui uma outra label, média complexidade. E vou criar uma outra label, baixa complexidade. Criei as minhas labels aqui e eu posso dizer, por exemplo, eu quero que essa tarefa aqui seja baixa complexidade. As tarefas de baixa complexidade no meu relatório, ela tem um peso 2. As de média complexidade tem um peso 4. E as de alta complexidade tem um peso 8. Então eu consigo fazer aí também um relatório de média ponderada de acordo com a tarefa que a minha equipe está desenvolvendo. Então eu posso vir aqui e colocar a complexidade aí de cada tarefa. Criar a tela XY, milestone 1.0, que é a sprint. Aqui eu digo que é o Nathaniel que vai fazer. E coloco também a complexidade, alta complexidade. Volto no boardzinho aqui e consigo ir configurando
tanto para quem está sendo essa tarefa, como a sprint dessa tarefa em específico aqui. E a label, se é média, alta ou baixa complexidade. Vou colocar aqui média complexidade. E através desse board aqui, eles vão poder arrastar tanto para o doing quanto para o closed. Se eles arrastaram para o closed, vou arrastar aqui todas para o closed, eu consigo fazer o relatório exatamente disso aqui. Eu acabei de criar um projeto e eu tenho uma APIzinha aqui no GitLab que ele acessa a API do GitLab. Eu tenho um sisteminha, uma telinha que ele acessa a API do GitLab, e nessa telinha, se já for do gitlab.com, eu nem preciso colocar a URL do GitLab, a não ser que você use aí um GitLab no seu próprio servidor, que você consegue baixar o GitLab Community aí e colocar no seu próprio servidor para você utilizá-lo sem depender do servidor do GitLab. E aqui o token, como é que funciona esse token? Você tem que vir aqui nas suas configurações, um Access Token, e você cria um token. Por exemplo, eu quero criar um token para relatórios, que vai acessar a API, e ele vai expirar, não tem data de expiração, quero que sempre utilizar ele. Então, eu tenho aqui o token de relatórios e consigo colocar esse token aqui. Automaticamente ele vai verificar os grupos que eu tenho, porque ele vai logar na minha aplicação e vai ver os grupos que eu tenho. Como eu tenho apenas o grupo equipe dev, eu consigo tirar aqui, por exemplo, todos os relatórios, ou os que estão abertos e os que estão fechados. Nesse caso, eu vou pegar somente os que estão fechados. Ele acessa a API, deixa eu exportar aqui o CSV, tá vendo? E eu simplesmente trago esse CSV aqui para o Google Drive. Abro aqui no Google Drive, em Google Sheets, e eu tenho um modelinho de planilha aqui chamado relatório geral, que o que eu faço? Eu simplesmente pego o que veio na importação lá do GitLab, copio todos esses dados e colo aqui. Perceba que assim que eu colei esses dados, eu consigo filtrar tanto pela data, aqui eu só tenho uma data em específico, eu deixei aqui uns dados dinâmicos para dizer a data que foi fechado, aqui são todos os estados, né, que foi fechado. Para diminuir a label, eu já fiz um relatóriozinho aqui, ó, ele pega tudo dessa planilha, esses dados dinâmicos, dessa aba aqui da planilha, e eu consigo contar exatamente a quantidade de tarefas que o meu colaborador fez e a média ponderada dessas tarefas que estão fechadas. Então eu consigo ver aqui, por exemplo, que o fulano de tal, fulano da Silva, ele fez 2 tarefas, o Nathaniel fez 4 tarefas e o ciclano de tal fez 5 tarefas. Mas aí quando eu vejo a média ponderada, por exemplo, eu vejo que o fulano de tal só fez tarefas de baixa complexidade e o Nathaniel tem aqui uma média ponderada já alta e o ciclano de tal tem aqui uma média ponderada bem alta também pelo peso das atividades que ele fez. Ah, mas como é que eu posso ver isso? Vamos supor que eu pegue aqui uma tarefa para o fulano de tal. Vamos voltar aqui. Vamos guardar esse cara já está guardado aqui. Então, vamos ver as tarefas do grupo. E vamos colocar mais coisa aí para o fulano da Silva. Por exemplo, aqui no projeto de front-end. Vem aqui no board. E tem a criação de telas aqui. Eu posso atribuir, por exemplo, que isso aqui não foi o Nathaniel e foi o fulano da Silva. E é alta complexidade, tá vendo? Então ele já vai ter peso 8 aí na minha avaliação. Então eu venho aqui, arrasto para fechado. Esse aqui eu também vou colocar para o fulano. E vou aumentar a complexidade, vou colocar aqui alta complexidade ao invés de baixa. Vou colocar para o fulano. E vou fechar essa tarefa também.
Vamos pegar aqui novamente. Basta eu mudar aqui. Ele vai lá no GitLab de novo, na API do GitLab. Agora eu venho novamente aqui. Esses dois eu posso deletar. Arrasto esse terceiro. Abro novamente com o Google Sheets. Ele vai carregar. E eu consigo pegar e copiar e colar lá para o meu relatório geral. Agora vamos ver o que vai mudar aqui. Você viu que a quantidade de tarefas do fulano da Silva deu uma aumentada, agora está com o mesmo número da do Nathaniel, só que a média ponderada aí, ó, vai para 20, porque a média ponderada dele é 20 e do Nathaniel é 20. Vamos analisar aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar aqui apenas Nathaniel e fulano de tal. O fulano de tal, ele tem uma tarefa aqui de baixa complexidade, outra tarefa de baixa e duas de alta. Vamos ver aí o Nathaniel. Também tem duas de alta e duas de baixa. Então, por isso que eles estão com o mesmo peso. Se eu filtrar aqui, o meu gráfico vai mostrar também exatamente o filtro que eu coloquei. Se eu tirar o filtro, ele vai mostrar aí que o fulano da Silva alcançou o Nathaniel aí na média ponderada. Beleza? Então, eu espero que essa aula tenha ajudado você. Essa é uma gestão simples aí, utilizando o GitLab, e você consegue também gerar relatórios de uma forma muito simples, exportando o CSV aí dos seus grupos de desenvolvimento aí do GitLab, beleza? Espero que essa informação tenha lhe ajudado. É uma forma muito simples aí de você utilizar ferramentas open source para gerar relatórios aí na sua equipe, utilizando um Kanban, do Scrum, enfim, é muito simples. Valeu, galera, um abraço, até mais.